my prayers, they were answered. At times when I've lied, but if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. Olá, ouvintes da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Estamos de volta com o nosso projeto Entrevista com Personalidades. E hoje trazendo uma pessoa importante para o nosso meio, uma pessoa que está envolvida com o ambiente acadêmico e que traz de lá um conhecimento vasto e que irá com certeza agregar à nossa nobre arte. Filho do Shihan Yasutaka Tanaka, formado em fisioterapia, doutorando em saúde mental pela UFRJ e faixa preta de Karatê-Do tradicional, recebemos Guaraci Tanaka. Por favor, a palavra é sua. Então, muito obrigado aí pelo convite, Ekel, em nome aí da Confederação, né? Fico lisonjeado aí por esse convite, até surpreso, né? Por ter sido convidado, tendo grandes nomes aí, né? Ainda na fila, né? Então, é uma grande satisfação poder estar aqui, apresentar tudo aquilo que eu venho estudando, pesquisando, aplicando sobre o Karatê, né? Na verdade, o que está por trás, né, do Karatê, e com isso agregar sempre valor aí às instituições, né, que é o grande propósito, né, e que vai trazer essa linhagem, né, de forma correta, né? Obrigado. A CBKT agradece a sua disponibilidade, em nome do presidente, professor Sérgio Bastos. E uma das premissas, né, da nossa diretoria, junto com a Sensei Martina, é que a gente busca agregar ao nosso trabalho, ao nosso projeto, pessoas que estão produzindo. E isso, na nossa concepção, independe de qualquer coisa. É como estar no Goshin, é vivenciar. É aprender com o outro. Então, nós apresentamos uma lista, e aí isso precisa ser publicizado, apresentamos uma lista à diretoria, essa lista foi aprovada, né, discutida e aprovada, e nós estamos convidando as pessoas para que elas deem o seu depoimento, suas experiências, a fim de que todos possam crescer nesse nosso ambiente. Né? Nesse momento, nesse nosso projeto, independente de qualquer coisa. Né? Mas nós teremos grandes nomes, né, daqueles nomes mais antigos presentes em diversos momentos, seja na live, diretamente com Martina, ou aqui na entrevista comigo. Mas indo para a nossa entrevista, a primeira pergunta, gostaria de ouvir de você, seu nome completo, sua graduação, e fala um pouco da sua formação acadêmica. Por que escolheu fisioterapia? É uma longa história, na verdade, né? Porque meu nome é Guaraci Tanaka, né? Eu sou formado em fisioterapia há mais de 10 anos, só que eu demorei muito para terminar uma graduação, né? Até então eu não tinha a mínima noção, né, do que eu ia escolher, não fazia a mínima ideia que ia ser fisioterapia. Na verdade, quando eu conheci a fisioterapia, eu nem sabia o que era direito, né? Era uma coisa nova ainda. Nova não, mas ainda era uma tendência, né? E foi bem interessante, né? Porque eu trabalhava na Varig, né? Eu era comissário de bordo, o que me ajudou muito aí nos encontros, né? Nos treinamentos, seguindo lá o Shihan Watanabe, né? Em vários eventos, o que propiciou conhecer outras instituições, né? Outros grupos, né? E isso foi muito gratificante para mim, né? Então, eu me formei na fisioterapia e até hoje, na verdade, eu trabalho com dor crônica, né, com pacientes que sofrem com dores que, a princípio, não têm cura, né, mas que, de uma certa forma, você consegue ter uma boa qualidade de vida, né, ser completamente funcional. Né. E, a partir de então, eu comecei a fazer vários
várias especializações, né, para poder cada vez mais oferecer, né, serviços para que elas pudessem ampliar melhor essa qualidade de vida. Encontrei na acupuntura um pensamento diferente, né, sobre o que é a dor, o que é o ser humano, a contextualização do corpo no ambiente. Só que não foi suficiente, né, porque a acupuntura, no meu ponto de vista, ela tem uma limitação ali, né, porque ela é uma parte da medicina oriental, né? Então, ela é um pedacinho da medicina oriental e você precisava agregar outros valores. E aí eu comecei a estudar o funcionamento disso de forma biológica, na verdade, de forma neurofisiológica, a nível cerebral, né? Foi quando eu comecei a estudar neurociências, né, na UFRJ, e comecei lá em 2011, né? E lá eu pude ter oportunidade de conhecer o processamento, né, cerebral em função desse comportamento humano, né? Comportamento, na verdade, comportamento corporal, né? De movimento humano. Lá estou no laboratório de neurofisiologia e neuropsicologia da atenção, com a professora Bruna Velasquez, e a partir de então eu fiz o mestrado e hoje eu estou fazendo doutorado lá, né? Estudando os efeitos de mindfulness, que depois eu explico um pouco melhor sobre o que isso significa, né? E qual a importância disso, né, associando ao karatê. Mas, de qualquer forma, como eu trabalhava muito com essa funcionalidade do paciente com dor crônica para que ele se reabilitasse, pudesse adquirir, né, essa autonomia, né, foi um momento bem interessante quando começaram a aparecer os estudos de neurociência e karatê, né? E aí as coisas começaram a se encaixar. Então, desde essa época, né, eu já via associando aquilo que eu já tinha de conhecimento prático do karatê, né, não só o conhecimento do treinamento em si, mas a convivência, né, que fica por trás ali, e talvez isso tenha o maior impacto para mim hoje, né, principalmente nesse processo que eu vou estar explicando. E o processamento cerebral que o karatê ele produz, né, ele acontece de forma natural, espontânea, de acordo com o treinamento, né? E quando você associa isso a mindfulness, onde tem uma intenção clara para esse processamento acontecer de forma mais homogênea, né, sem tanta dispersão, ela se torna uma grande união, né? Então, eu acho que a gente pode agregar esse valor. Eu já venho apresentando esse tema já há uns 5 anos no Goshin, né? Então, todo ano venho falando um pouco sobre esses aspectos, e não só no Goshin, mas em outros congressos, né? Relacionados à neurociência, a mindfulness, até mesmo o Budo Congress, né? Da ITKF. Então, já tem algum tempo assim que eu venho elaborando, né? Pesquisando e consolidando uma ideia para que isso se torne real e aplicável, né? Porque também, se não funcionar, não adianta, né? Se ficar só essa beleza teórica, não funciona, né? Igual o karatê, né? O cara pode fazer um kata maravilhoso, ter uma base maravilhosa, mas chegar lá na hora do confronto, apanhar, não adiantou nada. Era exatamente o que meu pai falava, né? Então, não precisa ser bonito, né? Vai lá e faz e acaba, né? Mais ou menos isso, né? Então, é muito interessante porque algumas frases que meu pai falava, né, hoje se tornaram tipo mantras para mim, né? E eles que me guiam em tomar decisões mais assertivas, né, quanto a isso, né? E vai ser uma grande oportunidade aqui estar apresentando isso aqui para CBKT, né, para todas as pessoas que estiverem ouvindo aí. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Só para fechar essa primeira pergunta, dentro do karatê, qual é a sua graduação? Então, a graduação dentro do karatê hoje, eu sou Sandan, né? E eu tive a oportunidade, talvez a sorte ainda, né, do meu pai ter acompanhado, né? Ele nunca fez parte de nenhuma banca minha, né? E hoje eu tenho esse Sandan lá, foi feito no Goshin, né?
até o sensei Sérgio Bastos, né? Estava na banca junto com o Kazu. E foi um momento muito especial, né? Porque era um estado, assim, né? Um momento mesmo, né? Muito complicado ainda, né? Porque o karatê ele estava passando por alguns problemas aí, né? Que eu conseguia perceber e eu via isso muito no semblante do meu pai, né? E de outros mestres aí, essa preocupação, né? Mas aquela coisa, né? Aquela coragem que eles tinham de estar dando continuidade, né? A toda a vida, né? Que eles plantaram ali, né? E então essa graduação, apesar de eu não me importar muito, né? Com graduações, com faixas, né? Eu lembro que quando eu ficava muito tempo sem praticar, né? Sempre que eu voltava faixa branca, assim, sem fazer diferença, né? Não fazia diferença. Eu sempre, assim, ou os outros professores, né, que eu treinava, eles sempre falavam para eu fazer, eu nunca queria fazer, sempre fugia, né? E era até um motivo para eu parar de fazer quando eles mandavam eu fazer algum exame, né, de faixa colorida, né? Eu dava um tempo, aí depois voltava. Então, existe uma história aí por trás que, de repente, numa próxima oportunidade, eu possa falar, né? Só que isso teve uma importância muito grande para o momento que eu estou hoje, né? Talvez se eu tivesse seguido direto, né? Como a maioria, né? Talvez eu tivesse com essa visão mais... isso não é uma crítica, na verdade, né? É só um ponto de vista, né? Mais linear, né? Institucional linear, pensando em competições, pensando em campeonatos, né? E por esses momentos, né, de pausa em relação ao treinamento, né? Treinamento que eu falo é ir para o dojo, botar kimono, treinar dessa forma, né? Mas eu sempre participei dos eventos, né? Principalmente junto com o Tasuke. Mas essas pausas me deram a oportunidade de encontrar um caminho, né? Um caminho paralelo que pudesse trazer todo esse conhecimento, né, que foram adquiridos ao longo do tempo e hoje está bem sólido, né? Bem sólido, né? Acho que esse, para mim, foi a grande diferença. Mesmo porque a expectativa das pessoas, né, em relação a mim era ser o Yasutaka Tanaka, né? Coisa que isso não existe, né? Igual a cobrança que tem lá com a filha do Nishiyama, né? E todos os outros mestres, né? Não tem como, não tem como. Cada um tem o seu peso ali, né? A sua importância, né? Então, eu acho que o fato de eu ter trilhado, né? E nunca esquecer o karatê, na verdade, sempre estar junto aí com todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Eu até falo isso num livro que eu escrevi, né, sobre isso, né? Depois eu falo um pouco sobre ele, mas acho que existem dois momentos assim, né, na minha vida de karatê, né? O karatê onde eu ia lá para os Gachucos, lá em São Paulo, né? Inclusive foi o primeiro nocaute que eu tomei lá. Acordei lá, o Matida que estava comigo ali, né? Foi muito bacana esse momento. Não do nocaute, né? Da porrada que eu tomei, mas de ter acordado com o Sensei Matida ali comigo. E das viagens, né? Da zoeira, acho que isso não tem preço, né? Mas, em compensação, eu tive a oportunidade de estar junto sempre com os grandes mestres, né? E, assim, naquele momento mais relaxado, sabe? E isso fez toda a diferença, né? Toda a diferença, porque você está acompanhando um professor, um grande mestre, lá num gachuco é uma coisa, né? Porque todo um ritual, todo um respeito ali por trás, né? Toda uma hierarquia, né? Mas quando é de bermuda, sem camisa, é outra coisa. E ali é que eu aprendi karatê.
É nesse momento, né? Com esse convívio, né? E talvez por isso o Tashke trouxe, né? O Sensei Watanabe trouxe o Goshin, né? Como uma oportunidade, né? De mostrar o verdadeiro karatê, né? Porque karatê não é só pancadaria, né? Já foi, era o que era e foi importantíssimo para a história, mas hoje ninguém aguenta mais essa pancadaria que tinha antes, né? Mesmo porque é até proibido, né? A lei não permite que você saia quebrando o dente, abrindo supercílio à toa, né? Com risco de contaminação, várias coisas aí que a gente já sabe que acontece, né? E isso foi meio que minando, né? O espírito, né? E é por isso que hoje tem várias instituições aí que vivem desse aspecto mais competitivo, mais plástico, né, da competição, né? Mas meu pai sempre falou que aquilo não era karatê, assim. Ainda bem que eu falei que foi ele, né? Que aí não tem questionamento. Né? Mas e eu vi isso muito, né? Via muito isso, porque assim, com kimono qualquer um vira o cara, né? O cara se empodera quando põe um kimono, a faixa está lá na competição, né? Mas sem kimono é que você vê, né, realmente o espírito que está ali por trás. Né? Você vê o Watanabe fazendo aí várias sessões de quimioterapia, que fica mais de 36 horas lá tomando aquela porcaria, né? E 7 dias, 10 dias depois está lá fazendo demonstração, está conversando, como se nada tivesse acontecido. Né? Sair lá da primeira quimio andando ali, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, isso para mim mostra, né, o quanto existe muito mais coisa no karatê, né, de formação ali, de desenvolvimento ali intrínseco, né, interno, do que uma simples luta, por exemplo, né, onde você só dá soco e chute. Né? Eu acho que existe algo a mais. Né? E é isso que eu venho pesquisando hoje, porque que eu tenho percebido, assim, né, se é que eu posso dar esse tipo de opinião, né, é que o karatê tem perdido um pouco da essência, né? Quando você vê, é muito nítido isso, né? Se você pode pedir para um leigo que não sabe nada de luta, né, olhar os vários estilos de karatê, ele vai ver que existe uma diferença ali, né? E talvez o tradicional seja o único que mantém aquele espírito, né? Aquela força. E é por isso que meu pai sempre seguiu, né, essa linha, né? E foi bem interessante, né? Porque quando teve aquela a fusão não, o desmembramento, né? Eu estava no dia que eles foram decidir quem iam seguir, né? E foi muito, assim, tudo em japonês, né? E foi bem interessante a decisão, né? Porque pum, seguiram Sensei Nishiyama, né? E foi uma boa escolha, do ponto de vista, porque era onde realmente tinha ali, né, aquela essência, né? E acho que isso não pode ser perdido. Você Né? trouxe um dado interessantíssimo. Quando você diz assim, estava no momento em que todos eles reunidos decidiram. Esse é um momento, para a gente que está do lado de cá, que não conviveu, para a gente é histórico. Para a gente é histórico. E uma coisa que é uma fala comum nas pessoas que eu dialogo aqui, nessas entrevistas, é que todos frisam a diferença que tem no karatê tradicional, né, que nós praticamos, para outros tipos de karatê, vamos colocar assim, para outras compreensões de karatê, né? Normalmente voltada muito para o aspecto esportivo. Haja vista a questão do impacto, do acidente e tal, né, toda essa questão. Mas eu acho que o karatê tradicional também, por outro lado, ele deu uma evoluída quando propôs alguns equipamentos de proteção. A gente mantém a marcialidade, mas vamos nos proteger um pouco mais. E aí vai evitar em nossa festa, que foi assim chamado por uma outra pessoa que estava aqui também, um outro convidado, nossa festa, nosso momento, né, onde todos estão juntos ali para competir e até mesmo para se reencontrar,
ele vai ser mais tranquilo, mais saudável, né? A própria regra criada por mestre Nishiyama, ela na minha concepção, é muito clara quando diz quando é ponto. A distância e os aspectos que levam a ser um vazare ou a ser um ippon. Então é muito claro. Basta que nós tenhamos acesso ao material, nos apropriemos das informações ali, interpretemos corretamente e consigamos colocar em prática enquanto árbitros. Eu estou tentando fazer um link entre essa vida do karatê puro, vamos dizer assim, né? Usar um termo meio chulo, mas para que nossa conversa flua, um karatê puro com o processo da competição. A competição tem um aspecto saudável, um aspecto que não é tão saudável, que eu queria ouvir sua opinião em relação a isso também. Como é que você vê se existem dois aspectos da competição? Porque a gente sabe que o karatê puro está comprovado que ele é salutar. Está comprovado em diversos espaços e em diversos momentos da vida do ser humano. Mas seguindo aqui, e não esqueça dessa questão que depois eu volto para ela, ainda falando um pouco da família, e aí talvez saia um pouco da filosofia, como é que foi conviver? Você falou um pouco, mas só para amarrar essa parte inicial, deu uma breve explanação sobre como foi conviver com o seu pai, Sensei Shihan Yasutaka Tanaka, e outros, né, como Sensei Inoki, Sensei Watanabe. Como é que era o dia a dia, como você falou ali? Fale um pouco mais sobre isso brevemente, para que a gente possa dar prosseguimento. Pois é, eu tive muita sorte, né, de ter essas oportunidades, né, de poder estar junto, né, com pessoas muito importantes para minha vida como referência, né? Mas acho que assim tudo faz sentido hoje para mim, né? Então eu tive uma infância normal, né? Mesmo porque o karatê ele era do meu pai vivia karatê, né? Mas dentro de casa não tinha muito, né, essa marcialidade, vamos dizer assim, né? Ele era um japonês bem tradicional, né? Minha mãe também muito tradicional, né? E eu tive uma educação assim baseada nesses princípios, só que meio brasileirada, né? Porque meu pai já estava meio habituado aqui, né? Já sabia lá os 175 palavrões, né? Que ele usava no dia a dia, né? Apesar de não falar tão bem o português, né? Mas não tinha uma relação, eu não via, né, essa relação de karatê em casa. Mas, na época, né, quando eu era pequena, na minha infância, né? Mas o que eu posso falar, assim, não é diferente, né? Acho que das outras pessoas, né? Acho que vai ter bastante aluno do meu pai assistindo e talvez eles entendam o que eu vou falar, né? Mas meu pai era uma pessoa muito reservada, né? Introspectiva. Quando explodia, né? Mas a relação era uma relação assim, bem direta, né? Bem direta. E isso era bem interessante, né? Porque eu lembro de momentos, né, de histórias assim, de convivência, né, que eram muito marcantes, né? Muito marcantes mesmo, que não condizia muito com a personalidade dele, né? Mas eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi ele que me levou, né? Tudo bem que ele me pegou e jogou, né? Vai! Pum! Aí caí lá umas 75 vezes, mas aprendi, né? Lembro uma vez na praia, né? Na praia era bem interessante, as pessoas conhecem a história já, que ele ficava sentado em Copacabana, a gente morava em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, e ele sentava ali na areia, no chão ali da areia, né, botava lá uma toalhinha, né, ficava lendo o jornal, e eu lá desde os meses, assim, né, mas eu lembro, assim, 2, 3, 4 anos, né, eu já ficava sozinho, largado lá na praia, e ele lendo o jornal. E, só que, assim,
todo mundo me conhecia, né? Acho que eu era o único japonês ali daquela região, né? Então era muito fácil de me conhecer, né? Mas teve um dia que foi bem interessante, né? Nesse momento, que acho que era um pouco mais velho, devia ter uns 7 anos, assim. E o mar estava tranquilo, eu não tinha medo do mar, porque nasci ali, né? Mas uma correnteza me puxou e me levou lá para trás, lá para fora, né? Falei, pô, pronto. Meu pai lendo o jornal, ferrou, né? Não vai nem me ver, né? Vou sumir e já era, né? E quando eu abro o olho assim para dar aquela primeira respirada, ele estava do meu lado. Olha que coisa interessante. Não sei como que ele descobriu, mas ele estava do meu lado. E eu lembro. E assim, o ponto acho que mais marcante, isso as pessoas vão entender, é que ele não me ajudou. Ele não foi, me pegou e me tirou. Mas ele estava ali. E só o fato dele estar ali já me fez encorajar, né, para seguir, né? Então, por que eu contei essa história, né? Porque provavelmente a grande maioria das pessoas que conviveram com ele foi dessa forma, né? Os que tiveram pouco convívio e tiveram conflito de interesses com ele é porque não tiveram oportunidade de olhar, né? Simplesmente queriam se impor e aí não ia dar certo, né? Personalidades fortes, não vai dar certo. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que ele não estava ali paparicando, ele sempre estava ali quando precisava, né? Eu acho que esse foi o ponto mais marcante, assim, né? Dentro da convivência, meu desenvolvimento, né? E era bem importante dizer também, né, que era bem distinto, né, o papel do meu pai e o papel da minha mãe ali, né, como suporte, né, para meu desenvolvimento, né? E as histórias assim são muitas assim que eu posso contar, né? E assim não são só histórias, na verdade, né? Ela tem uma base ali, né, filosófica muito grande, né? As pessoas que conhecem um pouco, né, de filosofia oriental vão entender onde que eu estou querendo chegar, tá? E isso dentro de casa, né? E já de kimono, nos treinamentos, né? Tive a oportunidade de treinar muito tempo com o Sensei Inoki. A minha relação com ele era de sensei e aluno, né? Não tinha uma relação tão íntima, né, como eu tenho com o Tasuke, por exemplo, né? Mas eu tive grandes ensinamentos, né, principalmente com o silêncio dele, né? O que era, assim, ele falava com comportamento, assim. E isso eu aprendi muito, né, com eles, né? Acho que não, porque ele fala mais, né? Ele joga mesmo no ventilador e você que se vire, né? Mas meu pai, Sensei Inoki, eles tinham essa natureza mais, talvez mais zen, assim, né? Uma coisa mais, se vira aí, né? E o Tasuke, ele pega pela mão e te joga, né? Então, são comportamentos diferentes, mas que em todos, né, que eu tive a oportunidade de treinar e de conviver, todos tinham esse espírito que eu gostaria muito que não acabasse, né? Que não acabasse. Mas do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, né? Não só do karatê, tá? Mas da sociedade em geral, né? Isso está se perdendo. Está se perdendo. Eu queria, mudando para uma outra questão, e eu vou tentar juntar duas questões, que eu acho que as duas elas estão interligadas. A gente vem falando muito você vem falando já um pouco sobre a essência do karatê, aquilo que você acredita, né? E entendendo essa essência, né, a partir do que você vem falando, o que é que você então caracterizaria enquanto karatê esporte e karatê arte marcial? É difícil, né? O termo arte marcial, ele já expressa uma competição, né? Uma guerra. Marcial vem da guerra, né? Então, assim, tem que ter um conflito. Até aí, tudo bem. Só que o termo arte, ele expressa algo mais profundo, né? Não é só chegar lá e matar o cara, né? Ele representa
princípios, né, de moralidade, valores, né, que são essenciais e muito importantes, né, principalmente para o japonês, que se preserve. Só que, assim, isso é muito difícil de você colocar dentro de uma cultura que é o inverso, né, desses valores, né, que tem outros valores. Né? Os valores, eles não são teóricos, né? Eles são experiências, né? Você vai aprendendo dentro da sua educação, vai entendendo, né, o contexto desses valores, do que é certo e errado, né? Então, é muito difícil assim, de explicar. Né? Eu fiz essa pergunta para o meu pai numa entrevista que eu estava fazendo com ele, e ele também não falava, não sabia. Eu falava assim, o que é Budô? Ele falava aquela palavra que ele gostava de falar, né? Eu falei, pô, as pessoas querem saber, né? Eu também, né? Mas ele não consegue, não tem como explicar certas coisas, né? Mas tem como experimentar, né? E esse experimentar, ele tem um problema, diferente do você ler em algum lugar, né? O ler, você lê, já sabe. Pelo menos tem uma ideia, né? A experiência, não. A experiência depende de tempo, amadurecimento, né? Convívio. E talvez esse seja o ponto, né? Para os ocidentais, por exemplo, que querem as coisas prontas, né? Receita de bolo, né? Pegue sua faixa preta em um ano, tipo aquelas coisas assim, né? Então, eu acho que fica muito complicado assim tentar explicar isso de uma certa forma, mas o que eu posso dizer assim para as pessoas entenderem, né, o que eu estou querendo expressar aqui, conviva com os grandes mestres. Não só em campeonatos, porque em campeonato não dá. 300, 500, 1.000 pessoas, como é que você vai ter atenção exclusiva, né? Não tem como, né? Mas existem grandes mestres que abrem as portas. Acho que ele fez isso a vida inteira. E outros também fazem isso, né? Então, conviva com eles, né? Aprenda com eles. E assim, não é kimono. Não é pedir para ensinar uma técnica, um kata. Não. Vê o dia a dia deles. Né? Acompanha. E aí sim, essa essência começa a aparecer, né? Para mim isso é muito nítido, né? A transformação que acontece para as pessoas que foram treinados por ele, né? Para competições, né? Antes e depois. Existe uma mudança muito grande ali. E não é de técnica, porque não é em 3 meses que ele vai ensinar karatê para as pessoas. A pessoa treina lá 10, 15, 20 anos, né? Só que ele passa ali aqueles 1 mês de confinamento e se transforma. O que está ali? Essa é a essência, né, que precisa ser buscada, né? E talvez e não tem como assistir vídeo, ler, não tem como, não tem como. Não adianta treinar sozinho, não adianta treinar com colegas, né? Não é só isso, isso faz parte, né? Mas se quiser entender a essência, tem que conviver com eles de alguma forma, tem que estar junto, estar junto. Nem que seja para ir para padaria, nem que seja para dar uma carona. Nesse caminho da carona, você já vai ter um insight ali que vai te transformar. Né? Então, acho que é por aí, né? Por aí. E é bem legal, né, estar falando sobre isso, né? Porque a ciência explica, né, esses fenômenos acontecendo, né? E eu tive uma grande oportunidade, né, porque eu convivi com eles por muitos anos e eu fui estudar isso depois, né? Então eu tinha a experiência, que eu não sabia muito bem como é que era, e aí sim a teoria foi refinando. E aí eu pude voltar para a experiência. Então é como se fosse um vai e volta, né? Um vai e volta. Então não é só teoria, mas também não é só prática. É um ciclo. Ciclo de aprendizado para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Então, aí, nesse ciclo de compreender a essência e praticar, é que você coloca a questão da ciência, da pesquisa, da análise, é aí, certo? Exatamente. Então, é aí que a sua vida, na verdade, se imbrica com o karatê. Sua vida profissional se imbrica com o karatê justamente aí. A essência, a pesquisa, a prática, a análise e o resultado.
a percepção, a sensação e a execução, né? Então, é em cima disso que o Karatê Ciência se molda, né? Exato, exato. Aquilo que eu falei, né? O karatê que eu aprendi não foi no treinamento, não foi botar kimono. Claro que isso ajuda, né? Porque isso é a prática. Mas o karatê que eu aprendi foi o karatê da vida. Comportamento, postura, né? De que forma que esses grandes mestres e grandes professores também, não precisa ser mestre não, tá? Mas grandes professores, eles levavam o karatê fora da academia, fora do dojo. Porque para mim não faz sentido, né? Se o karatê é um estado de espírito, né? Ele não pode ser de um jeito num lugar, de outro jeito no outro. Né? Aí não é tão autêntico, não é genuíno, né? É meio fake, né? Você se portar como um grande Buda, né? Sentado lá na mesa central, né? E aí depois não age dessa forma quando está sem kimono. Entende? Fica muito diferente, né? Fica muito diferente, né? E aí eu E eu gostaria gostava desculpa ele interromper, mas aí eu vou fazer um parêntese, que é uma das questões que eu venho discutindo com as pessoas próximas a mim. Essa coerência entre comportamento pessoal e, por exemplo, vamos trazer uma coisa mais palpável, tangível, e o lema do Karatê. Olha que eu tô afunilando, só o lema. Então, é uma discussão que eu venho travando há alguns dias, porque eu tento pautar minha vida dessa forma. Não é muito bom fazer, mas eu vou, nesse bate-papo nosso aqui, eu vou colocar você dessa forma. Mas existe uma série de pessoas que esquecem. É aquela coisa, parece que botou o kimono, se empoderou. É uma coisa que precisa mudar pela compreensão justamente dessa essência do karatê. Quanto mais você aprende, acho que mais generoso você tem que ser. Não faz sentido ser o inverso, né? Eu não consigo compreender. E essa é uma das questões que também me fazem compreender a importância, por exemplo, de você hoje estar aqui. Tá entendendo? A gente precisa dar voz para algumas pessoas que podem agregar, né? Então, é um momento que outros precisam também assistir àqueles que estão produzindo agora, né? E isso não é nenhum demérito, é uma possibilidade de que o nosso karatê se fortaleça. Que a CBKT, o karatê TKF e o karatê, como de forma geral, se fortaleça, né? Desculpa eu lhe interromper, mas era uma coisa que é para ir no... Mas é isso mesmo. É isso mesmo, Sensei. A ideia é essa, né? A ideia é, se a gente tem um lema a seguir, né? Apesar de ser Dojo-kun, né? Lema do dojo, né? Ele é um lema para a vida, né? Você tem que usar ele para a vida. E se você entende isso de uma forma clara, aí você pode ir lá para os 20 lá do Funakoshi, né? Ninja-kun, né? Que ali também vão ter mais outras coisas, né? Para aprender, né? E aí, assim, é aí que entra a parte da teoria e prática, né? Quando você, na prática, lá, toma porrada, não sei o quê, fica todo ferrado, se machuca, tem lesões, não consegue treinar, aquelas coisas, né? E aí você começa a estudar essa parte mais teórica, assim, mais de reflexões, né? O karatê melhora. O karatê melhora. E ele melhora não porque você ganha mais conhecimento. Ele melhora porque o foco muda. O seu foco que antes era lá fora, seu oponente, ele se torna para dentro. O seu autodesenvolvimento, né? E é basicamente isso, né? E se a gente resgatar lá a história de Funakoshi, o karatê que ele criou, né? Vou chamar de como criador, né? Era esse, de autodesenvolvimento, de fortalecer o corpo, aquele corpo fragilizado que ele tinha, né? Ganhou força com esse treinamento. Ganhou agilidade, ganhou performance. E era só isso. Isso era o importante, né? Só que ele era um educador, né? Então ele conseguia transmitir isso de forma clara porque ele estudou para isso, né? Para passar esse tipo de mensagem. Só que quando a gente traz essa história para o Brasil,
né? Quem é que vem lá da Takudai para o Brasil? Os mais casca-grossa lá do Takudai, né? Na verdade, todos eram casca-grossas, mas eram os bárbaros, né? Os bárbaros, que não falavam português, que não tinham formação em educação. Eles não eram educadores, eles eram generais. E naquela época isso foi muito importante, porque existiam soldados, né, naquela época, que tinham todo o potencial para serem generais também. Só que era uma mentalidade, para a época, importante, né, mas era uma mentalidade que hoje não é aceitável para a sociedade, né? Então, pô, você vê grandes nomes, né, Caribé, né? Não vou falar os nomes, senão não vou falar de alguns, o pessoal vai ficar com ciúmes, né? Mas tem grandes nomes na história, né? No Rio de Janeiro, né, que foi o grande berço, né, onde surgiram os grandes campeões, né? Pô, tem números, tem números. Só que assim, eram bárbaros, eram bárbaros. Por quê? Eles eram excelentes lutadores, né? O karatê ali era um espírito puro, né? Era um espírito puro mesmo. Não tinha assim, não tinha desculpa, né? É para ir, tá bom. Era coisa pá, né? Shobu e pum mesmo, tum, né? Agora daquela e ken satsu, né? Aquela, pum, né? E o que foi muito importante porque deu impacto, né? Chamou muita atenção aqui. O que é isso, né? O cara, pô, consegue bater em 4, 5 muito rápido. Um golpe. É algo, né? Porque na época o que era forte era o boxe, né? Que era completamente diferente, né? O estilo. Então, chamou muita atenção. E para a história do karatê, assim, fundamental, fundamental. Mas não pode ser esquecido. Tem que servir como lição, né? Assim, para os novos, né, que estão começando agora, né, desde pequeno, tem que falar o nome das pessoas que fizeram essa história, né, porque é a essência do karatê, né, que está ali por trás. Só que as coisas foram mudando ao longo do tempo, não só do karatê, mas da sociedade, né? As pessoas estão mudando, né? Hoje a pessoa, não sei se eu posso falar essas coisas, né? Mas hoje, se você machuca alguém na sua academia, você pode ser processado. O que antes, né, se o cara vinha reclamar, ele apanhava mais, né? É. Mas vai fazer o quê? Né? A pessoa que quer treinar karatê e não quer se machucar, não se machucar assim de propósito, né? Vai ter acidente, você está indo para lutar, pô. Você não está indo para fazer outra coisa, é para lutar, então vai ter risco de machucar, né? E as pessoas não estão dispostas mais a isso. E aí a consequência disso, né, é o karatê começar a perder força, porque se as pessoas não estão buscando esse tipo de karatê ou estão migrando para outros tipos de karatê, aquela essência que estava ali atrás, ela vai se perdendo. As pessoas estão querendo criar um novo karatê, um karatê moderno, né? Você pode criar um karatê moderno, mas sem perder a essência, né? Imagina, o cara aparece um prêmio Nobel aí do cara que inventou uma roda moderna. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, acho que quando a gente começa a transformar muito, né, botar muita coisa para atrair as pessoas, né, você acaba perdendo essa essência. E isso é uma das coisas que eu assumi como responsabilidade, né, de não deixar acabar, né? Pelo menos no que eu posso levar, né, tentar resgatar aquela mesma natureza de espírito forte, né, para hoje. Só que sem essa necessidade de sair dando porrada em todo mundo. Existe uma outra forma. E a ciência mostra isso de forma bem clara. Mudando aqui um pouco o foco, já entrando naquilo que, de fato, inicialmente, me chamou a atenção no seu trabalho, que foi o mindfulness, assim? Então, assim, explica um pouco o que significa isso, até a pronúncia correta, se eu estiver equivocado,
Me explica um pouco isso aí. Então, mindfulness é uma ciência, né, que na verdade é uma ciência porque foi um modelo criado que pudesse ser pesquisado, né, e a partir dessas pesquisas a gente conseguisse entender, né, como é que é o funcionamento do cérebro no processo de aprendizado dessa autorregulação, né? Mas é um estado, né, de espírito, um estado atencional, um estado de consciência que já vem sido falado há muitos anos, em várias outras artes, né? Tanto na yoga, quanto no budismo, no próprio budismo, e nas artes marciais. Eu até escrevi um artigo na revista Budô, né, falando sobre isso, né, que o mindfulness do karatê é o estado de Zanshin. Né? Então, eu posso botar aqui depois o link, né? As pessoas podem acessar. E lá eu mostro que esse estado de plenitude, né, quando você está ali focado, prestando, não precisa estar agitado, sabe? Aquele momento antes de você entrar lá no cotô ali, você se mantém pleno ali, naquele momento. E aí você se conecta com aquela situação, né? Quando você consegue atingir esse estado de forma tranquila, mas alerta, você está nesse estado de mindfulness, né? Você deixa de sofrer influências biológicas, como emoções, pensamentos, né? Ou estímulos externos, como sons, luzes, né? Outras coisas nesse sentido, né? Então, é como se você se conectasse naquele momento. Né? E isso é muito interessante, né? Porque você consegue treinar isso, essa habilidade, né? Lógico que existem vários protocolos aí, várias formas de você treinar, mas você consegue treinar isso com o karatê, o que é fantástico, né? Fantástico. E aí sim, e talvez essa união, né, do karatê treinado de forma física, dura, né, associado a esse padrão mental, né, essa atitude mental, aí sim elas se agregam e aí você pode ter uma possibilidade de resgatar essa essência. É uma questão de clareza, você tem mais clareza, né, Sim, sobre o que está sim, sim, acontecendo. sim. Quem me chamou a atenção para esse estado foi um livro. Infelizmente, agora não estou lembrado o nome do livro. Depois eu posso até colocar aqui também. É um livro muito interessante que discute justamente essa relação do ser artista marcial em diversas artes. O kendo, o judô, o karatê. E aí nós temos três situações diferentes. O kendo, você tem uma arma que dá a distância do adversário. É um tipo de percepção. O judô tem o toque, é outro tipo. E o karatê é sem arma, é outra relação de distância, tipo de percepção. Mas para que você alcance um estado de plenitude para chegar até o outro, que seria a discussão do sen no sen, uma ampliação da percepção. Muito interessante a leitura. E, infelizmente, eu não lembro, não, mas eu vou colocar o nome desse livro aqui. Isso me abriu a mente para compreender esse estado, vamos dizer assim, já que a competição é um teste, nesse estado pré-competição, para a entrada no Couto de fato. Você falou, me veio à memória a leitura desse livro e o estado que ele me fez compreender e alcançar naquela fase que eu estava competindo. Foi muito bom. Uma outra questão que eu queria saber de você é o seguinte: você citou neurociência, mindfulness e o karatê. Como é que isso se agrega aí no seu estudo? Existe uma conexão entre os três elementos? Fala um pouco sobre isso. Então existe, né? Existe, isso é bem claro, apesar de ser tudo por inferência, né? Não é algo isso é aquilo, aquilo é outro aquilo, né? Não é bem assim, né? A gente usa um raciocínio baseado em evidências, né, para poder explicar esses fenômenos, né? Mas basicamente mindfulness ele traz alterações cerebrais importantes para o autodesenvolvimento, né? E o karatê também, né? Só que existem alguns estágios, né, que se diferenciam e é por isso que quando você une os dois, talvez você possa ter um resultado melhor, né? Mas, por exemplo, os estudos que aparecem hoje sobre mindfulness, né, mostra que você consegue ter uma maior regulação das suas emoções sem deixar que elas afetem, né, a sua atitude e a sua decisão, né? Ele te ajuda a monitorar os pensamentos que vêm, né, e que podem deturpar a sua realidade, sua impressão, né, do que está acontecendo, né?
E já no karatê, o que aparece muito nas pesquisas, né, são estados cognitivos, né? Ou seja, a pessoa ela tem uma capacidade mais rápida, né, de tomar decisão, né, de ter mais foco, e de conseguir se conectar melhor com o corpo, né? Só que assim, olha que paradigma, né? O treino do karatê, ele não é um treino atencional. Ele é um treino de corpo. Você melhora o seu corpo, as habilidades, né? E essas habilidades, elas espontaneamente vão fazer os movimentos, né? Só que dentro desse processo, e aí o Funakoshi foi sensacional, né? Quando ele, e o Sensei Nishiyama também, né? Foi sensacional quando eles começaram a refinar, né, essa essência, né, essa biologia e anatomia, porque nesse processo de reorganização do corpo, né, de você conseguir fazer movimentos que antes você não conseguia com perfeição, você está ativando várias regiões do cérebro que te ajudam em várias outras coisas, né? O que antes, né, não se acreditava que era possível, né, você treinar uma coisa e aprender outra coisa, né? Antes as pessoas achavam, antes assim que eu falo 20 anos atrás, tá? Antes as pessoas achavam que se você para aprender alguma coisa você tinha que treinar aquela coisa, né? E hoje se mostrou que isso já é um outro tipo de pensamento, né, que mudou por conta das evidências, né? Mas que quando você treina o karatê, por exemplo, que ele é global, né, você consegue ativar regiões do cérebro para tomar decisões em outras áreas, né? E isso é fantástico, fantástico. O nome disso se chama eficiência neural. Aqueles que gostam de pesquisa, né, podem colocar lá eficiência neural, né, de preferência em inglês, né? E karatê. Então tem um grupo da Itália que fez muita pesquisa com isso, tá? E aí vocês vão entender, né, o grande poder, né? Eu já apresentei várias palestras, né, sobre esse tema, né? De repente, se eu tiver alguma coisa gravada, eu posso doar aí para o pessoal da CBKT, né, para disponibilizar para as pessoas. Mas de qualquer forma, o que eu queria deixar claro aqui, né, é que o karatê ele é muito mais do que soco e pontapé, né, do que você sai brigando. Tem muito mais, muito mais. E quando a gente fica preso só a isso, a gente fica muito limitado. Então, assim, eu vou falar aqui não é uma crítica, na verdade, é um incentivo para que se abra um pouco, né, a mente, né, é que o karatê não pode ser focado só para a competição. Tudo bem, as instituições, né, elas têm lá o CNPJ, lá a descrição, né, deles, né, para isso. Atividade esportiva, competições, né, beleza. Mas, por outro lado, você não pode abrir mão de outras esferas, né? Se o karatê ele tem a capacidade de desenvolver outras coisas, além de ser um cara bom no karatê, por que a gente não pode aproveitar isso? E nenhuma outra instituição está fazendo isso. Eu vejo alguns professores, né, no mundo, né, de forma isolada fazendo. Existe uma pesquisadora que pratica karatê que ela pesquisa muito sobre esse tipo de coisa no karatê porque ela é neurocientista, né? Mas o Sensei Gilberto, por exemplo, né, presidente hoje da ITKF, ele já tem essa mente aberta, né, desde quando ele foi presidente da CPKT, desde antes, né, por ser psicólogo, né, por estar acompanhando todo esse andamento, né, das pesquisas, ele sabe que esse é o caminho. Assisti, né, uma palestra dele em 1996 em Curitiba e essa palestra já trazia um pouco disso, entendeu? Já falava sobre isso. Mudando um pouco aqui, mas também interligado a essa questão do desenvolvimento mental, neural, o que é que você acha da inserção do karatê tradicional no processo da educação do cidadão? Começar em educação formal, unidades escolares mesmo. Como é que é possível? Amplia o desenvolvimento cognitivo? Como é que você visualiza isso? Então, se a gente for levar em consideração a ciência, sim. Agora, como a gente está falando sobre essência, se a gente levar lá para Funakoshi, né,
Foi dessa forma que começou o karatê, né? Então, eu acho que se a gente conseguir levar o karatê dessa forma, naturalmente vão aparecer os campeões. E não o contrário. Porque sempre vai ter campeão, né? Ainda mais hoje, né? Uma competição você tem, sei lá, 40 campeões, né? Numa competição. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir levar isso com uma intenção diferenciada, né? Ou, na verdade, não é exclusiva, né? Mas é uma outra opção. Aí talvez a gente consiga incluir, sim. Inclusive, a gente tem um projeto aqui no Rio de Janeiro, nas escolas municipais, né? Onde a gente faz isso, e com a quarentena que a gente não conseguiu dar continuidade, mas é algo que a gente acredita muito, né? E eu lembro que nos últimos anos, antes do meu pai morrer, né? Bem na época ali se o karatê ia ser olímpico, não foi já quando estava decidido, né? Eu fui perguntar para ele, né, sobre isso e ele nunca tinha me respondido de forma clara, né? Me deu um esporro, né? E mas depois eu fui entender, né, o propósito, né? Realmente, eu não vejo meu pai numa Olimpíada, sei lá, numa mesa ali para conduzir o campeonato, por exemplo. Não faz sentido, né? É completamente diferente, né? Mas, em compensação, os projetos, né, de inclusão para as pessoas que não praticam karatê, e eu falei isso no último coaching, né, sobre isso, né, que o karatê hoje ele é exclusivo para as pessoas que têm condição, né? Não estou falando que o karatê é de elite, né, mas é um karatê, quem pratica é porque tem uma certa condição. E só os projetos mesmo para agregar valor, né, àquela pessoa que realmente precisa. Hoje as pessoas praticam karatê porque quer. Mas se a gente criar uma oportunidade, uma janela ali, né, mostrar que o karatê vai ser bom para qualquer pessoa, aí a gente consegue acessar as pessoas que realmente precisam. Aí vai fazer diferença. O projeto, né, que você cita é o Vencer, não é isso? Respiração e movimento. Como é que ele começou e como é que se gerencia? Por que eu estou perguntando isso? E, além disso, tem a universidade atrelada. Eu ouço uma conversa em nível estadual abordando a possibilidade de alguém estar agregado ou produzindo ou ajudar a montar um projeto social. Só que as pessoas têm uma certa dificuldade em fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, como é que você poderia dizer para a gente como é que começa, como é que gerencia e a importância da universidade nesse processo, bem como, e aí eu vou para fechar a pergunta, as instâncias estadual e municipal, certo? Deu para captar a mensagem? Sim, sim, bem Ok. claro. Então, o projeto Vencer, né, Respiração e Movimento, ele foi um projeto que começou com uma ideia minha para uma professora lá da UFRJ. Fui jogando um pouquinho de mindfulness, que era o que aparecia, né? Ela comprou a ideia, e isso tem uns 4 anos, né? Só que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, a gente pensou muito nas necessidades das pessoas que iam usar, né, que iam acessar isso. E a gente viu que só mindfulness ia ser muito complicado, né, porque não ia dar muito certo. Então a gente começou a pensar em outras opções, né? E hoje a gente tem várias opções ali. Mas aqui teve grande repercussão, né? Grande sucesso mesmo, foi o karatê. E aí foi bem legal, né? Porque o Rio de Janeiro ele tem uma experiência muito vasta com projetos sociais, né? Por conta do ex-presidente da federação, Eduardo Santos, né? Que tinha uma relação política muito boa e deu várias oportunidades, né, de projetos, tanto em escolas mesmo municipais, né, pela prefeitura, onde as crianças iam para as academias, inclusive meu pai tinha alunos lá na academia dele lá, né, que frequentavam a aula dele,
essas crianças provavelmente tiveram uma grande oportunidade ali, né, sem saber, talvez, né? Além disso, teve o Degase, que é um local, né, de menores infratores, né? Que seria, a princípio, seria uma escola, né? E lá teve karatê também, né? Com vários professores que faziam parte da federação, né? A federação ela sempre foi a chancela, né? Para dar esse tipo de oportunidade, isso é importante falar. Só que, como ele tinha um vínculo político, público, né? Isso teve uma vida útil muito baixa, porque mudou o tipo de governo, acabou o projeto, né? E essa experiência já foi vivida, né, em outros estados, né, no Paraná, lá com Caruso, em vários outros lugares, né? Que eram projetos muito bons, que já estavam renovados, né? Já tinham professores formados no projeto, dando aula para o projeto, que esse é o ciclo, né? Esse eu acho que é o mais importante que precisa ser pensado. Só que não tinha essa base, né, que sustentasse nas mudanças, né, no caos, né? E aí eu conversando com essa professora, a professora Leila Ribeiro, né? Ela é professora do Instituto de Psiquiatria do UFRJ, né? E ela é responsável lá pelo setor de violência doméstica, ou seja, de pessoas em alta vulnerabilidade social, né? E a gente pensou, né, no projeto para esse público especificamente. Só que aí a gente teve, como já tinha um know-how aqui no Rio de Janeiro sobre esses projetos, então a gente convocou várias pessoas, né, que já tinham essa experiência, e a gente acabou tendo uma grande oportunidade dentro das escolas municipais, né, com o aval lá da Secretaria Municipal de Educação, né, e as escolas, né, que adoraram a ideia, né, adoraram a ideia. E foi muito bom, né, muito bom assim a transformação, né, e não tinha diferença do karatê treinado dentro do dojo para o karatê lá, apesar do ambiente não ser o adequado, né, mas eu sempre falei para as pessoas, não se preocupa com isso, né? Vamos focar nos princípios, né? Dojo-kun tem que estar lá. Primeira coisa que tem que ter é disciplina, né? Aquela coisa, o compromisso ali do kimono, tá treinando, e é isso que a gente vai pegar pesado, né? Então, o primeiro dia, 40 alunos, né? E aí eu estava dando aula lá, né? Super rígido, num primeiro momento, para mostrar, né? Porque o pessoal estava achando que era Karate Kid, né? Eu já tira logo, né? E assim, nada demais, não tinha pancadaria, não era nada disso, era só a disciplina mesmo, rígida, né? Que foi dessa forma que eu aprendi, né? Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. E aí, no segundo mês, né? Já tinha diminuído bastante, né? A gente conseguiu filtrar bem. Mas as pessoas que permaneceram, elas continuaram, entenderam a proposta. As aulas comigo sempre tinha dojo-kun em japonês. Eu falava muito palavras em japonês. Algumas pessoas vão criticar, né, esse tipo de atitude, porque são brasileiros, tal, mas eu acho que precisa ter o tom de voz, né, japonesa, da palavra, do karatê, afinal o karatê é uma arte marcial japonesa. Isso eu aprendi muito com o Tasuke, essa importância, né? E eles acabavam repetindo isso. Eu não obrigava eles a falarem, mas eles já vinham falando, né? Contavam em japonês. Eu nunca obriguei isso. Não é obrigação deles falar, né? Mas é um dever deles ouvir. Então, o dojo-kun era em japonês. Eu até pedia para repetir, e aí saía várias coisas engraçadas, mas assim, depois eu explicava, né, o que era, né? E aí isso vai absorvendo, né? Ou seja, a gente está... Isso é tudo baseado em evidência, né? Porque eu estava usando ali uma estratégia neurocognitiva, né, de criar familiaridade com a prática. Não era só movimento. Não era só se o cara chutava bem, socava bem, se tinha distância boa, se tinha um kime. Não estava preocupado com isso, né? Eu estava preocupado com esse autocontrole, né? Com o fato dele
ser honesto com ele mesmo, né? Dele estar ali porque ele realmente entendeu a proposta, né? De gerar aquele compromisso. Então, a gente doava kimono para eles, né? E eles eram responsáveis por esses kimonos. Isso criança do Fundamental 1 e 2, né? Então, era de 9 a 15 anos, né? E horário rígido, pá. Então, a gente... Aí, aos poucos, é óbvio, né? Quando você via que aquela turma já estava bem, já entendeu, né, a mensagem, aí você começava a deixar uma coisa mais solta, né? E aí, de vez em quando, botava mais forte. Só para ter uma ideia, assim, né? Teve uma vez lá que estava um calor absurdo, absurdo, né? Muita gente tinha faltado, não tinha água, a água era de jarra, né? E eu fiz uma aula heavy metal, botei eles para darem 1000 chutes e socos, né? Só que eu não contei, eles não sabiam. E no final eu falei, né? E eles não entenderam, não acreditaram, né? Que conseguiram naquela 1 hora, um calor lá de 42 graus, Rio 40 graus, com sensação de 50 graus, num teto baixo, que era abafado ali, suaram pra caramba, mas conseguiram, né? E aí eu reforcei ali do Dojoku, né? Então, desenvolver esforço, né? Desenvolver essa qualidade de você conseguir se conectar, né, com aquilo que você está sofrendo pra caramba, você vai, né, sacode ali e continua, né? Isso você consegue perceber nas pessoas que já treinam há muito tempo. Mas uma pessoa que acaba de treinar, você não consegue ver isso. Já desiste, já quer ir embora, passa mal, fala que está tonto, né? Existe alguma... Eu acho que essa história que você conta, ela é uma boa experiência. Completando isso aí, você lembra de alguma história de algum desses atletas, né, praticantes, que você pudesse contar assim a mudança dele de quando ele começou para essa prática e de repente ele vem praticando ou até mesmo parou, mas a mudança de enquanto pessoa, comportamental, modo de ver a vida, você tem uma história para ilustrar para a gente? Na verdade, essas histórias tem uns montes, né? Uns montes. Você vê aí, tem tanto de atletas, né, que se renovaram assim, e principalmente os que passaram, né, pelo Sensei Watanabe, né? Principalmente quando o treinamento era lá em Tocantins. Então, algumas pessoas aí devem conhecer, né? Sensei Zanca deve lembrar desse momento, né? Mas eu gostaria de deixar assim mais em evidência, né, aqueles que não eram atletas, né, até competiam, mas não tinham uma significância ali, né, não eram campeões assim, mas que foram bem-sucedidos na vida. E sempre quando é perguntado alguma coisa para eles, né, tipo, pô, como é que você conseguiu alcançar tanto sucesso? Eles sempre falam do karatê. Isso eu acho que é legal, né, deixar, né, porque o karatê é muito além, né, de medalhas e troféus, né? Ele tem muito a ver com o seu estado mesmo, né? O quanto você consegue superar, o quanto você consegue suportar a pressão, né? O quanto você continua ali, seguindo em frente, sem recuar, né? Muitas vezes as pessoas acham que parar de treinar é você desistir. Mas não. Existem várias formas de você praticar, né? Eu acho que eu já deixei claro algumas ideias, né? E a competição, você falou uma palavra aí que eu acho que combina muito, né, para a competição. A competição é o teste para ver se o seu treinamento funciona. É exatamente isso. Esse pensamento deveria ter, né? E não em ser campeão para poder ter patrocínio, para poder viajar, essas coisas, né? Se a pessoa pensa assim, ela começa a entender o mecanismo, né? Agora, se ela vai só para ser campeão, fica bem difícil, porque não dá para sustentar muito tempo. A vida útil de um atleta, principalmente de karatê, né, é muito baixa, muito pequena. Agora, se bem que agora mudou, né? Porque você consegue colocar vários níveis de idade, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de deixar
bem em evidência, né? O campeonato, a competição acima de 50 anos tem muito mais espírito do que a essência, né? Está muito mais ali enraizado do que o campeonato mais geral, né? Eu pelo menos percebo isso, né? Porque eles estão ali realmente para se divertir, né? Assim, aquela coisa, aquela tensão, né? E não assim para ganhar ou perder, né? Estão ali para lutar e pronto, né? Porque eles já fizeram isso a vida inteira, né? Então, eu acho que é um amadurecimento, né? Talvez, não sei, não sou especialista nisso, né? Mas o que eu posso falar é que o karatê a longo prazo, os praticantes que treinam há mais de 30, 40 anos, eles têm um cérebro diferente daqueles que não praticam da mesma idade. Isso é fato. Tá? Só que, assim, se a gente já sabe quais são os mecanismos que fazem isso acontecer, a gente pode reduzir esse tempo. Pode focar nessas características, né, de desenvolvimento cerebral e de comportamento, né, e potencializar isso durante o treinamento. Então, o que eu tenho feito, né, nas minhas aulas? Né? O meu foco, é lógico que sempre tem luta e tal, isso eu não abro mão, mas o foco tem que estar no seu movimento, no seu controle, naquilo que você consegue fazer e naquilo que você consegue perceber que não está conseguindo fazer. Porque a gente fica muito preso, né? Meu soco é muito forte. Tá, mas por que seu pé está para trás? Né? Já experimentou botar o pé para frente? Aí a pessoa põe o pé para frente, o soco melhora. Né? Por que a gente se prende, né? Fica satisfeito com o que já tem? Talvez esse seja o ponto, né? Quando você começa a trazer a experiência para a forma como você está fazendo o seu treinamento, a sua expectativa ela diminui um pouco e aumenta mais a curiosidade. Então você vai ter mais aprendizado. E quando a sua atenção está mais nesse processamento, você desenvolve essas áreas que com 40 anos você desenvolveria em menos tempo. Né? Isso é uma hipótese, tá? Não foi testado ainda. Então o que eu tenho feito hoje são essas aulas com os alunos, né, que eram do meu pai, né, porque eu não queria, mas achei que era importante, né, dar essa continuidade. E hoje eu criei por conta dessa ideia, né, de que o karatê ele transforma, né, a pessoa, né, e não só leva ele à competição, eu criei um método, né, vamos chamar de método, não gosto desse termo, né, chamado Taiso, né, que hoje eu tenho feito com vários públicos, né, e ele usa, né, os movimentos do karatê com essa intenção de trazer a atenção para o corpo, perceber a qualidade dos movimentos, né, a qualidade da força que você usa, a qualidade de você ter uma intenção de contrair o corpo e relaxar, né, ter mais autonomia sobre o seu corpo. E isso tem trazido outros benefícios. Então, as pessoas que buscam esse tipo de treinamento hoje são pessoas que sofrem de dor crônica, né? Porque sabem que eu trabalho com dor crônica e eu indico isso para treinamento de dor crônica, porque a dor crônica, por incrível que pareça, é o principal, né? Ou talvez o que ajuda mais na reabilitação é o exercício, né? Só que não é qualquer exercício. E como eu vejo, né, os movimentos do karatê como algo muito completo, a pedagogia do karatê ela é incrível, né? Ela é incrível. A partir dela você consegue várias coisas e está tudo encaixado, não tem falhas, né? Pelo menos eu não encontrei nenhuma até agora. Então eu uso as bases para fortalecer, né, os membros inferiores, né? A capacidade de você fazer descalço, pé no chão, né? Ela te agarra mais na terra e isso te mantém mais autocentrado, né? Então você vê a postura do karateka, né? Aquela postura longilínea, né? Aquela coisa assim, né? Você não vê o cara todo largado assim, né? É sempre pá, né? E isso tem a ver com essa base forte que o karatê faz. E nenhuma outra atividade física, né? Ela se preocupa tanto com isso. Musculação para os homens não malham perna, por exemplo, né?
Tem essa Rapaz, ideia, né? quem é karateca precisa malhar o conjunto, porque senão fica meio torto, né? Então, mas aí que tá, você não precisa trabalhar de forma específica, porque o karatê é global, né? Ele não trabalha uma área específica, ele trabalha o conjunto, né? Se você treinar só uma parte do seu corpo, ele até pode ficar forte, mas ele não vai conseguir juntar com o outro, então vai ficar todo desconcertado, né? Então, assim, quando você pensa em Kihon, que você está treinando essa parte mais específica do seu corpo, os ajustes finos, né? E aí você leva para o kata, é essa transição, né? Você está começando a dar mais globalidade no movimento. E aí na luta, você faz essa mesma globalidade, só que sem ficar preocupado nos movimentos em si. Mesmo porque se ficar preocupado, você apanha, né? Então é por isso que o karatê tem que ter luta, não tem jeito. Não precisa ter competição, mas tem que ter luta, né? Porque a luta ela é o diferencial das outras atividades físicas. Esse conflito, né? Você entra em conflito, você consegue aprender a criar estratégias, né, para ficar tranquilo, ficar bem sem sofrer naquele momento diante de algo que pode te destruir, né? Então, tem muitas coisas que surgem nesse momento ali, né? Além de um corpo forte que aguenta porrada, né? Você vai desenvolver coragem, vai desenvolver tomada de decisão mais rápido, que é o que a ciência mostra hoje, né? Então, a partir do Taiso, né, quando você começa a fazer os movimentos assim, entendendo, você vai conseguindo fazer essa construção global. É bem interessante. Eu tenho duas últimas perguntas aqui nessa fase. Primeiro, existe alguma possibilidade, essa aí é mais sucinta, existe alguma possibilidade de expansão desse projeto para outros estados? Existe essa ideia? Bom, hoje a gente tem uma instituição, né, que ajuda a gente para adquirir recursos, né, coisa que a gente não está tendo dificuldade, e ela é nacional, né? Então, por ela é possível expandir o projeto, só que a gente está numa fase inicial, porque como ela é vinculada à instituição, à FRJ, ela é um projeto de extensão, né? Ela faz parte, né, da parte acadêmica da UFRJ, né? Então, a gente precisa ainda fazer alguns ajustes, né, para ver que tipo como é que vai ser nossa continuação, né? De que forma que a gente vai construir isso. Por enquanto a gente está nesse momento, né, para poder entender, né, de que forma esse tipo de habilidades ou esse tipo de treinamento vai repercutir para esse público. O público do Rio de Janeiro é completamente diferente dos outros estados, tá? É oposto. Talvez seja semelhante com o baiano, né? Mas ele é bem diferente, né? E a gente tem conseguido alguns sucessos, né? Pelo menos os diretores das escolas, né? Eles têm relatado uma mudança ali de comportamento, não só para os que praticam, mas para quem está em volta desses que praticam, né? Olha só como é que funciona isso, né? E no Rio de Janeiro, as escolas municipais, né, em alguns lugares, elas são bem hostis, né? Então, a gente tem muita preocupação em relação a isso, mas a gente, de uma certa forma, a gente tem esse selo, né? Essa chancela institucional da UFRJ, não só acadêmica, mas por conta do Instituto de Psiquiatria ali mesmo. Na verdade, é pelo um sub local ali, que é o SPIA, né? Que é o Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que é onde a professora Leila faz os atendimentos ali, né? Então, a gente está meio que cercado, sabe? Educação, saúde, atividade física, né? Então, a gente ainda está tentando criar tipo um protocolo para poder levar para os outros lugares, né? Mas então, provavelmente a gente vai distribuir o passo a passo, né? Porque provavelmente a gente não vai conseguir dar conta, né, de ficar dando suporte, né? Eu acho que isso pode ser feito dentro das próprias instituições acadêmicas, e talvez isso seja o ponto mais importante, né? Esse vínculo, né, com a UFRJ, ela dá uma garantia ali, né, de que as coisas
estão acontecendo. E aí isso para a pessoa que vai investir, né, o financiamento ali do serviço privado e público tem grande valor, né? Eu acho Então basicamente isso. seria interessante quando o projeto estiver fechado e que, vamos falar de forma um pouco mais simples, mas sem depreciar o trabalho. Esse passo a passo estiver concluído, né? E que seja uma maneira que isso possa ser, por exemplo, apresentado por alguém, por você ou por outra pessoa capacitada, e que lá possa ser disseminado. Eu acho que não só nas escolas, mas as próprias academias, os clubes de karatê de outros estados também podem absorver isso em busca dessa essência, dessa compreensão do ser humano, de si próprio e da percepção do outro no momento da luta. Para fechar essa primeira fase, a última pergunta, mas já está meio que respondida, que seria como é que faria para uma pessoa só, né, um interessado, poder utilizar desse conhecimento. Mas, como já foi dito, está numa fase ainda de organização, porque ainda vamos demandar um tempinho. E aí, encerrando essa primeira parte, eu vou passar para a segunda parte, que essa parte são algumas perguntas que eu chamo do jogo do Kyo, que é para tentar deixar o entrevistado meio que numa situação um pouco mais difícil, mas são perguntas tranquilas, como eu sempre falo aqui para os convidados. Sempre eles dão risada e ao final estão felizes, porque todos conseguem responder, na verdade. Então, assim, eu vou citar uma palavra, vou falar uma frase e você tenta me responder com uma palavra só, ok? Primeiro, o que significa praticar o karatê tradicional para você? Legado. 2. Qual o seu lema preferido entre os 5? Mindfulness. Experiência. Aí eu vou entrar um pouquinho na questão da competição ou, se for algum praticante, né? Não tem problema. Qual atleta que você mais admira aqui no nosso meio da CBKT, no karatê tradicional? Sensei Watanabe. Conhecimento. Meu pai. Goshindo. União. Projeto Vencer. Esperança. Sua profissão. Renovação. Sua família. Futuro. Vou citar 2 pessoas, da mesma forma você coloca com uma palavra. Professor Yasutaka Tanaka. Inspiração. Professor Tasuke Watanabe. Coragem. Agora, você por você mesmo, se definindo. Uma gota no oceano. E a última, qual a mensagem que você deixa para os praticantes de karatê tradicional no Brasil? Não recua. Muito bem. E assim a gente encerra as perguntas. Eu deixo aqui nosso espaço aberto para que você possa fazer as suas últimas considerações. Queria agradecer, né, essa grande oportunidade, né? A CBKT, ela tem um grande significado, né, principalmente na vida do meu pai, né, do Sensei Watanabe também. E as próprias instituições, né, tradicionais, né, elas têm um peso muito importante, né? E, por mais difícil que seja conduzir uma instituição, né, acho que é necessário, né, e que as pessoas aprendam a conviver, né, de forma mais unida, né, com o mesmo propósito, mesmos princípios e valores, sem esquecer suas origens, e que o karatê ele se transforme, né, se renove, não para algo diferente, né, mas se renove para a verdadeira essência, né, que ele é. E acho que basicamente seria esse tipo de mensagem, né?
E eu vou até aproveitar aqui essa oportunidade aqui, né? E oferecer, tá? Vou deixar aí depois com vocês, 2 livros, né? 2 e-books, onde eu conto um pouco, né, sobre essas questões. Um eu falo sobre esse karatê além de socos e pontapés, e o outro foi um momento de reflexão depois de um ano da morte do meu pai, né, onde eu escrevi algumas coisas ali, contando algumas histórias, mostrando a qualidade ali, né, e aí as pessoas vão poder entender melhor, né, o que foi falado aqui hoje, né, e talvez isso inspire as pessoas a praticar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? E aí talvez o treinamento ele mude um pouco, né? Uma pergunta que eu fiz para alguns mestres mais antigos foi assim: quanto tempo você treina por semana, né? Por dia? E aí ele falou assim: toda hora. Tipo, que pergunta é essa? Né? Não, eu falei: não, mas de kimono, né? Fazer lá os seus kihon. Não faço mais isso. Né? No karatê é para a vida. Né? Então, a minha inspiração nesse momento, né, é fazer com que as pessoas consigam praticar esse tipo de karatê quando está bem, né? Porque quando você está velho, não tem muita opção, né? Mas nesse momento, assim, você conseguir fazer seus treinos porque você gosta, né? Mas conseguir expandir isso para a vida. Então, esse talvez seja o meu maior desejo, né? E eu escrevi esses 2 livros mais para inspirar as pessoas a conseguirem entender essa ideia, tá? E poder construir, né, um novo caminho, né? Na verdade, é o mesmo caminho, né? Talvez você olhar ele de forma diferente, de forma mais aberta, não só para aquele caminho, né? Mas tem sempre dentro de um mesmo caminho, né? Sempre vai ter um lugar que vai ter uma poça, uma pedra solta. Então você pode andar no mesmo caminho, só que dando passos ali diferentes, né? Mas para isso a gente precisa estar com a mente aberta. Infelizmente, a gente tem outros mestres, né, que são mestres por tempo de casa, né, que deturpam um pouco, né, infelizmente, e acabam criando, não só do tradicional, tá? Estou falando de várias instituições, não só de instituições, de várias academias, que acabam confinando, né, criando, né, em vez de expandir o karatê dele, não, só aqui, só aqui. Isso é muito ruim, né? Ruim para o karatê, né? Ficam escondendo coisas, enfim, faz parte, né, da nossa humanidade hoje, né? Nossa humanidade está assim. Né? Eu acredito muito na transformação pelo karatê dessa forma. Pelo menos esse é o propósito da minha manutenção, meu legado, né? O legado que meu pai deixou aí, né? Vai ser, vou conduzir com essa intenção, né? E eu espero o apoio aí das pessoas que entenderam, tá? E obrigado aí pelo convite. Ok. A CBKT, em nome do nosso presidente Sérgio Bastos, também agradece, certo? Nossa diretoria agradece também a sua disponibilidade nesse dia para gravar e também permitir que a sua imagem, o seu conhecimento seja veiculado em nosso canal, tá certo? Eu vi o seu trabalho no Goshin, já é um trabalho sedimentado, já é um trabalho robusto, e me chamou muita atenção e foi o que fez com que tivesse esse interesse em convidá-lo para falar. Eu acredito que o que você traz é muito rico, e nós temos ainda muito que pararmos para analisar esses aspectos, certo? Dividir isso aí em algumas partes, depois reunir, né? Fazer dessa forma ou de outra, isso aí depende do momento da pesquisa, da análise, da definição do modo, não tem problema, tá bom? Então, agradeço a você mais uma vez, agradeço àqueles que estão assistindo mais essa entrevista, feita com todo cuidado, buscando agradar os diversos
as diversas pessoas e atender às diversas demandas que nós temos no cartório tradicional em nível Brasil, ok? Então, muito obrigado e Os. 목소! 목소やめ正面にはいよし